Imagine a seguinte cena. Você está sentado em uma sala de conferências na Universidade de Harvard. O ar é pesado, o silêncio é tenso e, do outro lado da mesa, olham para você alguns dos maiores intelectuais do mundo em negociação. Professores de direito, especialistas em teoria dos jogos, economistas brilhantes. E então, um deles olha nos seus olhos e diz, com uma frieza calculada, nós temos o seu filho. Entregue-nos $1 milhão ou ele morre. O seu coração dispara. O suor começa a brotar na testa. Mas você não entra em pânico. Você respira fundo, inclina-se levemente para frente, com uma voz calma, quase hipnótica, faz uma pergunta simples que muda completamente o jogo. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo da negociação de alto risco. Trazida para a nossa realidade cotidiana através das experiências de Chris Voss, autor do livro extraordinário que vamos explorar hoje. Chris não é um teórico de gabinete. Ele passou décadas na linha de frente do FBI, negociando com terroristas, sequestradores de bancos e criminosos desesperados. O que ele descobriu nessas situações de vida ou morte não foram fórmulas matemáticas complexas, mas sim uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Nós somos, antes de tudo, criaturas emocionais e irracionais. E é exatamente por isso que as técnicas tradicionais de negociação, aquelas que nos ensinam a buscar a lógica e o compromisso racional, falham tantas vezes no mundo real. Vamos começar desconstruindo um mito que provavelmente você ouviu a vida toda. A ideia de que o objetivo de uma negociação é chegar ao sim o mais rápido possível e buscar o meio-termo, o famoso ganha-ganha. Chris Voss argumenta que essa mentalidade pode ser desastrosa. Pense bem, se você está negociando a vida de um refém, você não pode simplesmente dizer ok, vamos dividir a diferença. Vocês pediram 4 reféns, eu dou 2 e todos ficam felizes. Isso é inaceitável. E se é inaceitável para vidas humanas, por que aceitamos isso em nossos negócios e vidas pessoais? Por que aceitamos usar um sapato preto e um marrom só porque não conseguimos decidir qual par usar? O compromisso, muitas vezes, é apenas um jeito preguiçoso de evitar o conflito e a dor da negociação real. A base de toda a filosofia de Voss reside no que ele chama de empatia tática. Agora, não confunda empatia com simpatia. Não se trata de ser bonzinho ou concordar com o outro lado. Trata-se de compreender a perspectiva do outro tão profundamente que você consegue prever o que ele vai fazer e, suavemente, guiá-lo para onde você quer. É inteligência emocional aplicada com esteroides. E a primeira ferramenta para aplicar isso é algo surpreendentemente simples, mas devastadoramente eficaz: o espelhamento. Imagine que você está conversando com alguém que está agitado, talvez um chefe cobrando resultados ou um cliente insatisfeito. O instinto natural é se defender, explicar, argumentar. Mas o espelhamento sugere o oposto. Tudo o que você precisa fazer é repetir as últimas 3 palavras, ou as 3 palavras mais importantes, do que a outra pessoa acabou de dizer. Se o seu chefe diz estou muito frustrado com a falta de proatividade da equipe neste projeto, você, com uma voz calma, diz apenas falta de proatividade. E silencia. Esse silêncio é crucial. O que acontece a seguir é mágico. O cérebro da outra pessoa é forçado a reconectar, a explicar melhor, a preencher o vazio. Eles se sentem ouvidos, invariavelmente, revelam mais informações, muitas vezes reformulando a agressividade inicial. É uma forma de dizer, por favor, continue sem parecer que você está interrogando. E falando em voz, a tonalidade é tudo. Voz descreve a voz de DJ de rádio da madrugada. Sabe aquela voz profunda, calma, lenta e tranquilizadora? Essa é a voz que desarma a amígdala cerebral, o centro do medo e da reação de luta ou fuga no cérebro do seu interlocutor. Quando você fala rápido e alto, você sinaliza perigo. Quando você desacelera e baixa o tom, você sinaliza controle e segurança. Experimente isso na próxima vez que pedir um desconto ou tentar acalmar uma criança birrenta. A mudança na resposta é quase imediata. Avançando nessa caixa de ferramentas psicológicas, encontramos a técnica da rotulagem. Muitas vezes,
O maior obstáculo em uma negociação não é o preço ou o prazo, mas uma emoção negativa não dita que está bloqueando o caminho. Pode ser medo, desconfiança ou raiva. Em vez de ignorar esses sentimentos, esperando que eles desapareçam, a rotulagem os traz para a luz do dia. Você verbaliza o que o outro está sentindo. Você diz coisas como: parece que você está preocupado com o prazo ou soa como se você sentisse que não estamos tratando isso de forma justa. Note que você não diz eu acho que você está com medo. O uso da palavra eu coloca o foco em você e pode soar acusatório. Ao usar parece que ou soa como você cria uma distância segura. Se você estiver errado, a pessoa vai te corrigir sem se ofender. Se você estiver certo, a pessoa vai se sentir incrivelmente compreendida. E aqui está a neurociência por trás disso. Quando você nomeia uma emoção negativa, a atividade na parte do cérebro responsável pelo medo diminui. Você literalmente acalma o cérebro da outra pessoa ao reconhecer a dor dela. É como drenar um abscesso emocional. Por outro lado, se você rótula uma emoção positiva, você a reforça. Agora, vamos tocar em um ponto que vai contra tudo que nos ensinaram sobre vendas e persuasão: o vício pelo sim. Somos condicionados a buscar o sim a todo custo. Mas Chris Voss nos alerta que existem 3 tipos de sim: o de confirmação, o de compromisso e o falso. A maioria dos sims que recebemos logo de cara são falsos. As pessoas dizem sim apenas para nos fazer calar a boca, para fugir da pressão. O sim é frequentemente uma armadilha. Por outro lado, o não é ouro puro. O não é proteção. Quando alguém diz não, essa pessoa sente que protegeu seu território, que está no controle. E quando as pessoas se sentem seguras, elas estão mais dispostas a ouvir. Então, em vez de tentar encurralar alguém para dizer sim, tente provocar um não. Em vez de perguntar você tem alguns minutos para conversar? O que gera uma barreira defensiva, pergunte agora é uma hora ruim para falar. Veja a diferença? Se a pessoa disser não, ela está dizendo, na verdade, que tem tempo, mas sente que a decisão foi dela. Existe uma técnica de e-mail fantástica baseada nisso. Se você enviou uma proposta para alguém e está sendo ignorado, pare de enviar e-mails perguntando você teve tempo de ler? Ou podemos agendar uma reunião. Em vez disso, envie um e-mail com apenas uma linha no assunto: você desistiu desse projeto? Essa pergunta, projetada para obter um não, porque ninguém quer admitir que desistiu ou falhou, quase sempre gera uma resposta imediata. É o medo da perda em ação, combinado com a segurança de dizer não. Continuando nossa exploração, chegamos a um momento crucial em qualquer negociação, o momento em que a outra pessoa concorda com você. Mas cuidado! Se eles disserem você está certo, você provavelmente falhou. Você está certo é o que dizemos para alguém quando queremos que essa pessoa pare de falar e vá embora. É uma concordância passiva, sem compromisso real. O que você quer ouvir, o santo graal da negociação, é isso mesmo. A diferença é sutil, mas gigantesca. Isso mesmo significa que a pessoa sente que você entendeu a posição dela tão perfeitamente. Que você articulou a dor e a visão de mundo dela tão bem, que a única resposta possível é a epifania da concordância total. Para chegar ao isso mesmo, você precisa usar o que Voss chama de resumo. Você combina o espelhamento e a rotulagem para recriar a história do ponto de vista deles. Quando você faz isso, a barreira entre eu e você desaparece. Vocês se tornam colaboradores resolvendo um problema comum. Foi assim que Voss conseguiu reverter situações com terroristas nas Filipinas. Simplesmente fazendo com que eles se sentissem tão compreendidos que a hostilidade se dissipou. Agora, vamos falar sobre como pedir o que você quer sem parecer que está pedindo. No mundo do FBI, dar ordens diretas raramente funciona com alguém que está segurando reféns e tem uma arma. Em vez disso, eles usam perguntas calibradas. Estas são perguntas abertas, geralmente começando com o que ou como, projetadas para fazer o outro lado trabalhar para você. A rainha de todas as perguntas calibradas é como eu supostamente vou fazer isso. Imagine que um sequestrador pede $1 milhão.
Em vez de dizer não tenho esse dinheiro, o que é um confronto direto, você pergunta calmamente: como eu supostamente vou conseguir essa quantia? Isso transfere o problema para o sequestrador. Ele é forçado a parar e pensar na sua situação. Ele tem que olhar para a realidade através dos seus olhos para responder. Muitas vezes, a resposta dele será uma concessão ou uma sugestão mais viável. Você está dizendo não, mas soa como se estivesse pedindo ajuda para dizer sim. Isso preserva a relação e dá ao outro a ilusão de controle, enquanto você, na verdade, está guiando a conversa. Essa técnica se aplica perfeitamente ao mundo corporativo. Se seu chefe lhe dá uma carga de trabalho impossível, em vez de reclamar ou aceitar passivamente falhar, você pergunta: como eu supostamente vou entregar este novo projeto com qualidade, mantendo os prazos das outras 3 prioridades que definimos? Agora, seu chefe tem que ajudar a priorizar. Ele se torna parceiro na solução do problema de recursos. Avançando para a fase de barganha, o livro nos apresenta o modelo Ackermann, uma abordagem sistemática para discutir números. A ideia é nunca começar com o seu número final. Você começa baixo, se estiver comprando, ou alto, se estiver vendendo, digamos, 65% do seu objetivo. Depois, você avança para 85%, 95% e, finalmente, 100%. Mas o segredo está nos detalhes, use números precisos e não arredondados. Oferecer 37.543 dólares soa muito mais como resultado de um cálculo rigoroso e o limite absoluto do que oferecer 38.000 dólares. Números redondos parecem chutes, números quebrados parecem definitivos e inegociáveis. Além disso, ao fazer a última oferta, jogue um item não monetário na mesa para mostrar que você chegou ao seu limite financeiro. Isso sinaliza para o outro lado que eles extraíram cada centavo possível de você, satisfazendo o ego deles de serem bons negociadores. Mas há algo ainda mais profundo que permeia todas essas técnicas: a busca pelos cisnes negros. Este conceito, popularizado por Nassim Taleb, refere-se a eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto. Na negociação, cisnes negros são pedaços de informação escondidos que, se descobertos, mudam completamente o cenário. Em toda negociação, cada lado tem pelo menos 3 informações cruciais que o outro lado não sabe. Pode ser que a empresa que está te contratando precise preencher a vaga desesperadamente até o fim da semana para não perder o orçamento. Pode ser que o vendedor da casa precise se mudar porque está se divorciando. Encontrar esses cisnes negros exige que você vá além do que é dito. Você precisa ouvir o que não está sendo dito. Você precisa entender a religião do outro lado, não necessariamente a fé teológica, mas as crenças profundas. Os medos e as motivações irracionais que guiam suas decisões. Muitas vezes, rotulamos o outro lado como louco quando não entendemos suas motivações. Mas voz nos lembra: ninguém é louco. Eles apenas agem com base em informações ou premissas que nós ainda não conhecemos. Nossa missão é descobrir essas premissas. Para ilustrar isso, pense na história de um sequestro no Haiti onde os criminosos pareciam irredutíveis quanto ao valor do resgate. Parecia impossível. Mas, através de escuta atenta e perguntas calibradas, a equipe de voz descobriu um padrão. Os sequestradores queriam dinheiro para festejar no fim de semana. Eles não eram revolucionários políticos, eram apenas bandidos querendo farra. Essa informação, o cisne negro, mudou tudo. Significava que a pressão do tempo estava do lado deles, não do FBI, e que uma quantia muito menor, suficiente para uma festa, poderia resolver o problema. E resolveu. Outro aspecto fascinante que o livro aborda é a manipulação do tempo e dos prazos. Tendemos a acreditar que prazos são fixos e assustadores. Na realidade, a maioria dos prazos são arbitrários e flexíveis. E, ironicamente, esconder seu próprio prazo pode ser um tiro no pé. Quando você revela que tem um limite de tempo, você pode acelerar a decisão do outro lado. O medo da perda é um motivador muito mais forte do que a esperança de ganho. Se o outro lado sente que pode perder o negócio inteiramente porque o seu tempo acabou, eles tendem a agir.
E falando em medo da perda, precisamos falar sobre a palavra justo. É a palavra mais poderosa e perigosa em uma negociação. Quando alguém diz eu só quero o que é justo, isso pode ser uma manobra defensiva ou um ataque. Se alguém lhe disser isso não é justo, pare tudo. Não deixe passar. Peça para eles explicarem. Sinto muito, vamos voltar. Onde foi que eu comecei a tratar você injustamente? Na maioria das vezes, a pessoa está apenas usando a palavra para tentar manipular você a fazer uma concessão. Mas se você usar a justiça de forma proativa, dizendo quero que você sinta que foi tratado de forma justa o tempo todo, então me parece sentir o contrário, você constrói uma reputação de integridade que facilita tudo. À medida que nos aproximamos do final desta análise, é vital integrar todas essas peças. A negociação não é um ato linear, é uma dança. Você começa com a empatia, espelhando e rotulando para criar conexão. Você usa o não para dar segurança ao outro. Você usa perguntas calibradas para contornar a resistência e fazer o outro lado trabalhar na solução. E você mantém os olhos abertos para os cisnes negros que podem virar o jogo. Mas há um aviso importante: a execução é a chave. Muitos acordos falham não na mesa de negociação, mas na implementação. É o que Voz chama de garantir a execução. Você precisa estar atento aos sinais de que o sim é falso. Um sinal clássico é quando a pessoa que está negociando com você usa muito o pronome eu. Eu vou resolver isso, eu garanto. Geralmente, isso significa que ela não tem o poder real. As pessoas que realmente decidem usam nós, eles, a empresa. Elas compartilham a responsabilidade. Além disso, aplique a regra do 3. Tente fazer a pessoa concordar com a mesma coisa 3 vezes na mesma conversa. A primeira vez pode ser um sim educado. A segunda, após um resumo, é uma confirmação. A terceira, após uma pergunta calibrada sobre como vamos fazer isso, é o compromisso real. É muito difícil mentir ou fingir concordância 3 vezes seguidas sem se trair na linguagem corporal ou na incongruência das palavras. E, por fim, nunca subestime a preparação. Voz sugere o uso de uma folha de preparação de negociação. Não um roteiro rígido do que você vai dizer, mas uma lista das suas hipóteses. Quais são os possíveis cisnes negros? Quais rótulos você preparou para os piores cenários? Qual é o seu objetivo ambicioso, mas realista? Entrar em uma negociação sem preparação é como entrar em uma floresta escura sem lanterna. A emoção do momento vai te dominar, e você vai reagir em vez de agir. O livro Never Split the Difference nos ensina que o conflito é inevitável, mas o combate é opcional. A vida é uma série de negociações. Você negocia com seu parceiro sobre quem lava a louça, com seus filhos sobre a hora de dormir, com seu chefe sobre prazos e com clientes sobre preços. As ferramentas do FBI não servem apenas para salvar reféns de terroristas, elas servem para salvar seus relacionamentos, sua carreira e sua sanidade mental. Ao adotar a postura de que o outro não é o inimigo, a situação é o inimigo, você muda a dinâmica. Você deixa de tentar vencer a pessoa e passa a tentar vencer o problema junto com ela. E a beleza dessas técnicas é que elas funcionam porque apelam para nossa necessidade humana universal de sermos compreendidos, aceitos e de termos autonomia. Então, da próxima vez que você se encontrar em um impasse, lembre-se de Chris Voice. Respire fundo. Use sua voz de DJ da madrugada. Espelhe as últimas palavras. Rotule a emoção negativa. Pergunte como eu supostamente vou fazer isso. E, acima de tudo, escute. Escute não para responder, mas para entender. Porque, no final das contas, a negociação não é sobre dominação, é sobre descoberta. É sobre descobrir o que o outro lado realmente precisa para que você possa dar a eles o que eles querem, nos seus termos. Lembre-se, não divida a diferença. Porque dividir a diferença é como usar um sapato preto e um marrom. Ninguém sai ganhando, e você só parece ridículo. Vá lá fora e negocie como se sua vida, ou pelo menos a sua felicidade, dependesse disso. Porque, muitas vezes, depende mesmo.